Olá, bom dia comunidade Paz e Bem, bom dia comunidade da TV 247. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ilhéa Chama Nanã, e estou aqui mais uma manhã de quinta-feira, graças aos deuses, graças aos orixás e ao Ludumare, aqui trocando ideias, batendo papo com vocês sobre a matriz africana. Tá certo? Como vocês sabem, esse programa ele é gravado, ele vai ao ar no dia 14 de maio de 2020, às 6 horas da manhã. Pois bem, bom, como sempre, eu quero sempre começar agradecendo, né? Agradecendo a participação de todos aqueles que comentaram no programa da semana passada, da quinta-feira passada, que eu falei sobre o ser, sobre o estar, para a gente refletir, né, um pouquinho sobre isso. E eu quero aqui agradecer a Leila Duarte Lacerda, Renata Gonçalves, Carlos Alberto de Carvalho Fernandes, Ana Maria Marques Muniz, inclusive ela diz assim: difícil, com tanto sofrimento na Terra, a gente estar sempre disposto a amar. Às vezes me sinto vazia, mas prossigo, porque a esperança é uma obrigação. Sim, sim, Ana Maria. A esperança é uma obrigação que nos move para frente, não é verdade? Que nos sustenta em dias mais difíceis, para que a gente possa aguentar até um dia melhor, um dia mais ensolarado, não é isso? Tem também Lamartine Oscar Veiga, André Machado. O André, ele disse assim: hoje nos vem forte a frugalidade, fragilidade da vida. Esse vírus nos revela quem somos interiormente. É verdade. A terra, o Aie, nos ensina respeito por ela. E agora o Orum, o céu, nos levará em decorrência do desrespeito à natureza, à integralidade criada por Deus, Olorum. É isso mesmo, André. É hora da gente refletir sobre tudo isso, né? Sobre o que a Terra, o que o planeta, o que o plano espiritual está tentando nos mostrar com tudo isso que a gente está vivendo nesse momento. E principalmente, como a gente vai passar por isso depende de quem nós somos realmente, né? Para além de todas as máscaras, títulos e capas que a gente usa pela vida aí afora. Gildete Marilac, Ana Maria Marques Muniz, né, eu já falei, parapsicóloga Fátima M.L. Costa, Denise Figueiredo, Dirceu Antônio Orti, Ana Rita, Leila Crispino, inclusive a Leila ela disse: boa noite, querida Adriana. Queridos são vocês de estarem aqui comigo. Mais uma vez, foi ótimo programa, estou aprendendo muito. Estou espírita e estudo as obras da codificação de Kardec, mas acho que o caminho é o respeito, porque todos nós estamos na mesma busca pela paz e vibrando no amor. Gratidão pelos seus ensinamentos, estou amando paz e bem. É isso mesmo, Leila, eu que agradeço o seu comentário. Estamos todos em busca de um mundo mais harmonioso, de paz, e o respeito realmente é o melhor caminho para isso. E a comunidade 247, eu quero agradecer os comentários da Inês Siqueira, que ela disse: bom dia, assim como você, quando trabalhei em um terreiro de Umbanda, por quase 30 anos, aprendi muito e carrego comigo esses ensinamentos. E vou respeitá-los, porque tem um caminho muito grande com tudo que vivi e aprendi. Sim, tudo aquilo que a gente aprende e vivencia pode fazer parte daquilo que nós realmente somos, né? Ajuda na construção do nosso ser. Eu acredito muito nisso. Quero agradecer ainda a Verusca Scandaroli e Luciana Barros,
tá certo? Muito obrigada, obrigada os comentários, obrigada as participações. Eu vi que tinha alguns questionamentos lá, eu vou responder um por um, tá certo? As perguntas. E aquilo que for um pouco mais complexo pode virar tema para eu vir discutir com vocês aqui, na quinta-feira, tá certo? Bom, hoje, sendo 14 de maio, quando vocês vão assistir esse programa, que eu estou gravando, na verdade, no dia 13 de maio, o suposto dia da abolição da escravatura, tá certo? Suposto porque, inclusive, é disso que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje, de tudo que o povo preto vive, né, no Brasil, o genocídio da juventude negra, o encarceramento em massa, a violência doméstica. Se a gente olhar os dados estatísticos, essa foi uma suposta abolição, né? E mais o racismo estrutural e tudo mais que a gente vivencia no Brasil. Então, o tema que eu vou falar com vocês hoje é sobre privilégio e racismo religioso, que é dentro, né, desse espectro que eu vivencio, que eu trato aqui com vocês. Eu achei importante, em honra dessa data, pelo que ela significa, do 13 de maio, em honra também ao Dia das Mães, que foi no domingo passado, por todas as mães pretas. Eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre racismo religioso, pelo seguinte, até porque a matriz africana só existe até hoje, o candomblé está aqui até hoje, eu posso ser quem eu sou graças a todas as mães, a todas as mais velhas, a todas as iás que vieram antes de mim, que lutaram para manter esse arcabouço cultural e espiritual e religioso que eu tenho a oportunidade de vivenciar hoje, né? E o que isso tem a ver com racismo? Inclusive, eu quero deixar registrado aqui, muita gente fala intolerância religiosa, né? Eu faço questão de frisar que o nosso problema não é apenas intolerância, é racismo religioso, que está dentro desse espectro do racismo institucional que foi instituído aqui no Brasil, né? Racismo porque basicamente os templos religiosos e a manifestação religiosa que mais sofre violência, que predominantemente sofre perseguição e violência no Brasil, são as religiões de matriz africana. Eu sei que tem vários outros tipos de preconceito, de perseguição, de outras matrizes, mas o principal, o que sofre maior violência, isso desde o começo dos tempos, é a religião de matriz africana. Isso muito em consequência dessa falsa abolição que nós pactuamos. É isso que nós pactuamos. Nós fingimos que houve uma abolição, sabendo que logo após essa abolição, que a princesa Isabel assinou, inclusive, não foi porque ela foi uma pessoa legal e que um dia bateu o arrependimento, que ela abraçou o movimento abolicionista, não. Foi por conta de uma pressão econômica, por conta da pressão internacional, inclusive. Eu acho que já estávamos correndo risco de embargo econômico por conta do tráfico de negros, né? E porque o Brasil foi o país
que mais escravizou negros, que mais comprou escravos no mundo, na história. O Brasil foi o que mais trouxe negros escravos à força de África. E o Brasil foi o país que fez isso por mais tempo. Ninguém precisa acreditar em mim, é só ir lá olhar na história, tá certo? Não vou dar uma aula de história. Eu só quero procurar provocar, como todas as quintas, eu procuro fazer uma reflexão com vocês, né? E a questão do racismo religioso, ele impacta pelo seguinte, quando eu saio de branco ou saio com os meus adereços religiosos, às vezes eu corro risco. Eu, graças a Exu Orixá, eu nunca fui agredida. Mas não faltam histórias. Até crianças, as nossas crianças que se saem nos seus preceitos, saem com seus trajes religiosos. Nós já tivemos vários casos, tem alguns aí que viraram notícia, que foram agredidos fisicamente. E tanto no exagero que eu estou dizendo, que, inclusive, só no último ano, a gente teve um aumento de mais de 100% de casas e terreiros que foram fechados, foram agredidos. Sacerdotes e alorixás, babalorixás, que foram obrigados a fechar seus terreiros e fugir de território que estava, sei lá, 20, 30 anos instalados. E você não vê a igreja. Você nunca ouviu falar de uma igreja cristã que tenha sido fechada. Nunca ouvi falar de um templo budista que tenha sido fechado por perseguição religiosa. Nunca ouvi falar de uma mesquita ou de uma sinagoga que tenha sido fechada. E é tão louco isso, que com esse governo, com esse atual governo, isso, porque tem aumentado, né? Na verdade, as manifestações racistas, e não só raciais, como xenofóbicas também. E no caso, tanto que religião que mais tem, além das casas de matriz africana, o que também, ultimamente, no último ano, tem aparecido mais, são contra os muçulmanos, principalmente as mulheres muçulmanas têm sido agredidas, e muçulmano, islã não é uma religião branca, né? Não é uma religião ocidental branca. Então, ainda está no pacote do racismo religioso. E a reflexão que eu quero tirar hoje, mais uma vez, eu não vou ler nenhum texto para vocês hoje, mas eu vou sugerir uma leitura que eu acabei de receber. Não está em mãos ainda, mas eu recebi o e-book do livro do Pai Sidney, né? Pai Sidney de Xangô, livro sobre intolerância religiosa, de Sidney Nogueira, da coleção Feminismos Plurais, da editora Pollen. Eu vou colocar as informações embaixo aqui nas descrições do vídeo para vocês, tá certo? Para quem tiver interesse, para conhecer um pouquinho, para saber, porque é importante. A gente só consegue mudar esse mundo que a gente está vivendo. Eu tenho toda quinta-feira conversado com vocês sobre a importância da gente refletir quem somos, de onde viemos, por que somos, não é? Desses vários temas que eu estou trazendo para vocês aqui, sobre a morte, sobre diversos temas. Só que eu, enquanto uma mulher negra, mãe, periférica, a morte
o genocídio, a violência, é algo presente todo santo dia. Quando a gente fala do genocídio da juventude negra, eu estou falando de milhares de mães, mulheres, mães negras que enterram seus filhos todo santo dia. E esse genocídio, ele é provocado pelo Estado. Sim, porque esses dados, quando vocês ouvem falar genocídio da juventude negra, não estamos falando de um monte de pretos se matando, não. A gente está falando de jovens mortos pela polícia, por armas de fogo, pela polícia. É disso que a gente está falando. E a polícia é o braço do Estado. E aí aí a gente ouve, mas se a polícia matou, alguma coisa de errado ele devia estar fazendo. O quanto que um jovem pode estar oferecendo ameaça quando ele leva um tiro na nuca, né, nas costas. É desse tipo de coisa que a gente fala. E não dá para a gente não refletir sobre isso num 13 de maio, em pleno 2020, com o governo provocando todo esse desmonte. Do pouco, do mínimo de direitos conquistados, direitos humanos, a gente vê sendo desprezados e desmontados todo santo dia. Não dá para a gente não falar sobre isso, sobre o racismo, logo depois do Dia das Mães. Pensando em todas as mães pretas desse Brasil que criam seus filhos sozinhas, porque toda mulher negra, quase toda mulher negra, tem história de ter enterrado ou pai, ou irmão, um filho, um primo, ou todos eles. E ela continua viva, e ela continua cuidando dos filhos, dos sobrinhos, dos netos e dos irmãos. Então, e tudo isso em consequência desse racismo estrutural, que estão em diversas áreas. E aí, a única forma da gente mudar isso é refletir, sem melindre, sem... imagina... Sabe, não é mimimi. Enterrar um filho é uma dor que nada paga. Nada. Você ter que levantar no dia seguinte e fingir que está tudo bem, e ir trabalhar e passar por todo tipo de humilhação na mão, né, dos patrões. A gente tem visto aí várias discussões, por exemplo, o presidente querendo dizer que as empregadas domésticas, serviço doméstico é serviço essencial para que essas mulheres, e a maioria dessas mulheres que fazem o trabalho doméstico são mulheres negras, mães, essas mães que sobrevivem e que levantam todo santo dia e continuam criando aqueles que sobrevivem e faz de tudo para manter o seu clã vivo. E esse seu clã é estendido, a gente já falou sobre isso aqui. Isso, quer dizer, é mais uma forma desse racismo de garantir a nossa morte, a nossa destruição, quando o Estado diz isso. Onde essa mulher negra, ela vai sair de casa, muitas casas sem uma estrutura adequada, porque ela trabalha dia e noite, de casa em casa, e para sustentar essa família.
e ainda ela vai ter que correr o risco todo dia de contaminar sua família, porque seu patrão não pode lavar uma louça, ou não sabe lavar uma roupa, ou seu patrão não quer quebrar as unhas, né? Esfregando uma roupa, ou lavando uma louça, ou fazendo a comida. Num momento como esse. E aí, onde muitas dessas mães, tanto também estão em casa sem receber, porque esses patrões pagam um dia, essas mulheres, muitas delas não têm menor respaldo legal, trabalhista, e aí durante o isolamento elas estão à mercê, né? Essas mães. Então, eu queria refletir com vocês um pouco sobre isso. Eu sempre procuro trazer os temas, por mais dolorosos que sejam, de uma forma que nos provoque reflexão, não depressão, né? Mas a reflexão. Mas é que é muito difícil falar sobre esses temas e fingir que está tudo bem. Ou falar do 13 de maio, passar pelo 13 de maio e o Dia das Mães em plena pandemia e com tudo que a gente está vivendo e falar que está tudo bem. Porque não está tudo bem, né? E o que a gente pode fazer para isso? A proposta que eu tenho hoje de reflexão, um pedido que eu tenho, é para que cada um faça uma reflexão sobre privilégios. Refletir sobre privilégio vai resolver o que no racismo, Adriano? Se cada um parar para refletir, se você está tendo hoje o privilégio de estar na sua casa, sua despensa está abastecida, não vai faltar alimento, você não precisa sair para trabalhar, ou está podendo trabalhar no seu home office, e a conta de água em dia, a luz em dia, seu armário, sua despensa cheia de comida, você é uma pessoa com privilégios no Brasil. Se você tem condições de acompanhar minimamente, orientar seus filhos nos deveres escolares, com essa mudança aí agora tudo online, com, né, deles aprenderem em casa, com você. Se você sabe ler, escrever, interpretar tudo que a escola está te pedindo para ajudar seus filhos, você é uma pessoa de privilégios. Se você... Aqui, meu cachorro, como vocês já sabem, né? Aqui, hoje o periquito está quietinho, mas a viela aqui, o bairro sempre bastante movimentado, mesmo nessa pandemia. E aí o cachorro participa também. Então, se você é uma pessoa que tem equipamento de tecnologia, né? Tá aí, tem o Wi-Fi, tem o computador, tem seus smartphones, consegue ter o computador para os filhos, para eles terem disponibilidade, consegue organizar um horário, se é que eles já não têm seus computadores, para fazer suas lições, você e sua família são privilegiadas. Se você tem na descagem rápida o número do pediatra dos seus filhos, para caso eles amanheçam febril no meio dessa pandemia, e você fique preocupado no caso dele de ser algum sintoma do coronavírus, você é uma pessoa privilegiada. Se você e sua família têm plano de saúde, onde garante que você vai ser atendido e vai ter internação, vai ter vaga no hospital, se
Deus os livre, nos livre a todos. Você precisa, se você ficar doente, alguém da sua família ficar doente, você é uma pessoa privilegiada. Então, a minha reflexão de hoje é sobre privilégios. E não estou falando para ninguém, ninguém vai abandonar suas casas, não vamos colocar todo mundo, então vamos colocar a periferia tudo dentro. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Não precisa nem sair abraçando o pobre. Não é isso que eu estou dizendo. Até porque não pode, né, hoje, abraçar muita gente com esse distanciamento. Mas refletir. Refletir na hora que você avalia ou você ouve sobre uma política pública qualquer. Quando você ouve um comentário, uma situação sobre ou um jovem que foi assassinado ou preso, ou de uma mãe mandada embora porque ela precisou faltar 3 dias, porque ela já cuida da mãe doente e tem mais o filho ficou doente também. Refletir. Refletir sobre privilégios. Porque esse sistema capitalista que a gente vive, ele é pautado, a base dele é no privilégio para poucos, e sustentado por uma base de uma pirâmide gigante de corpos vivos que se movimentam e sustentam o topo dessa pirâmide. Então, em nome de todas as mães, eu hoje vou pedir para que a gente reflita, para que a gente possa, eu acredito realmente, eu tenho fé que não cai uma folha sem que o Lodumare, né, que Deus permita. E eu acredito que essa reviravolta que está acontecendo no planeta, com todas essas perdas, possa provocar a nossa humanidade a ponto de pensar no mundo melhor, mas um mundo onde seja melhor para todo mundo e não só para meia dúzia. É isso que eu quero, é o que eu tenho para contribuir no dia de hoje, tá certo? Muito obrigada mais uma vez por essa quinta-feira. Que Pai Oxóssi, que Pai Logum Edé, que Mãe Ansã, que todos os caçadores, que todos os orixás da caça nos tragam fartura e prosperidade, que nenhuma mãe precise dormir sem saber como vai alimentar seu filho amanhã, tá certo? Muito axé, muita prosperidade, muita alegria, muita harmonia em vossos corações, que isso alimenta o meu, tá certo? Uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana para todos. Axé.